Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém? Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Ainda existe algo importante a ser feito. Esse é o título da minha mensagem nessa noite. Ainda existe algo muito importante a ser feito. E eu gosto muito daquilo que Paulo declarou lá em Romanos, capítulo 8, a partir do 28. Paulo declarou assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou para um propósito. Deus não nos chamou por bonito, por vaidade, por brincadeira, para apenas recebermos a salvação. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fomos chamados, entramos num processo que faz parte do propósito. Pedro foi chamado. E aquele que começou uma boa obra, disse Paulo, certamente aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma boa obra na vida de Pedro. E assim, queridos, este evangelho aqui, tratando exatamente de Pedro, ele foi escrito provavelmente ali mais ou menos 3 décadas depois do martírio de Pedro, porque foi escrito exatamente pelo apóstolo João. Mas o capítulo 21 nos informa a restauração deste homem, o restabelecimento desse apóstolo de Cristo, escolhido para uma obra proeminente, para uma obra relevante. E esse texto aqui que nós acabamos de ler nos revela assim o amor de Deus, a graça de Deus,
a longanimidade de Deus e profundamente como Deus não desampara os seus, por mais que estes caiam, transgridam, fracassem. Porque assim, gente, todos nós conhecemos muito bem o histórico de Pedro. Pedro, ele foi chamado e ele precisava ser moldado. E Pedro, à primeira instância, ele se tornou alguém muito altivo na medida que ele foi andando com Cristo. Talvez nem fosse uma pessoa presunçosa antes do conhecimento de Jesus, até porque era um pescador, era um homem talvez muito grosseirão, muito simples, um douto. Mas depois que ele foi escolhido, e entre os primeiros a serem escolhidos, aí Jesus foi chamando os outros. Primeiro foi ele e André, seu irmão, depois Tiago e João. Quando Jesus foi chamando os outros, talvez ele pensou: não, eu fui o primeiro a ser chamado, então a coisa comigo é um pouquinho diferente, tem um grau a mais. Só que não, porque todos aqueles que são chamados, escolhidos por Deus, são especiais para Deus. A Bíblia diz que Deus nos escolheu primeiro antes que nós escolhêssemos a Ele. Então nós podemos glorificar esse Deus maravilhoso por essa escolha maravilhosa. E Deus chamou-nos para que todos estejamos no mesmo nível, no mesmo patamar, na mesma altura, na mesma profundidade. E assim, gente, Pedro, de começo, ele foi se revelando, é uma pessoa muito presunçosa, que se achava melhor, mais capaz, mais fiel, mais sujeito a receber as revelações. E vocês, o que vocês dizem acerca de mim? Quem eu sou para vocês? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem falou isso? Foi o Pedro. Quem se ofereceu para andar sobre as águas, na impulsividade, foi o Pedro. Andou um pouquinho, de repente começou a afundar. E se Jesus estivesse ali, teria morrido afogado. Quem que se colocou num outro patamar, dizendo assim: ainda que todos te abandonem, ainda que todos te deixem, eu vou me manter fiel. Jesus, ele tinha dito assim: o pastor será ferido e todas as ovelhas se dispersarão. O interessante é que Pedro tinha ouvido isso, e mesmo Jesus falando, ele teve a audácia, a ousadia de dizer isso. E uma das piores coisas que o homem faz é falar coisa que não consegue cumprir, é prometer uma coisa e não cumprir. Uma das piores atitudes do ser humano, que se não for fazer, não prometa, não fale, pense para falar, pense para abrir a boca.
Pedro, ele era impossível. Estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Exerceu uma má influência nos outros discípulos, porque os outros discípulos, na influência dele, também admitiram: não, com certeza, nós também estamos prontos a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ninguém estava. Eu quero que você abra aí em Lucas. O dia que eu li esse texto aqui, gente, eu quase caí em bosta. Lucas 22. Obrigado, Wagner, pela... Lucas 22. Acompanhe comigo, Deus. Versículo 31. Acompanhe comigo. Diz assim: Simão, Simão, Jesus falando, gente. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Gente, olha, nós temos as nossas limitações, nós temos consciência daquilo que o diabo está fazendo por aí, o que ele está aprontando nos bastidores. Nós temos noção. Será que você pode contemplar aquilo que o diabo está fazendo para te prejudicar? Você tem consciência disso? Ninguém tem. Ninguém tem. E ele é astuto. Mas olha o que Jesus falou aqui: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E o que Jesus fez? Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Mas eu orei por você para que você não desfaleça. Essa palavra aqui, eu entrei em choque depois dessa palavra. E quando você se converter, mas ele se achava convertido. Mas Jesus falou para ele o quê? Mas quando você se converter, dá para olhar para o irmão e dizer isso? Quando você se converter, alguém regozijou aí, né, pastor? Quando você se converter, imaginemos nós nos achando os máximos. Eu sou crente, eu sou fiel. Aí vem alguém e diz assim: quando você se converter, e o próprio Jesus dizendo isso. É por isso, queridos, que Paulo falou assim lá em 1 Coríntios 10:12: aquele que está de pé, cuide que não caia. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Jesus, ele estava falando com Pedro aqui, gente, e Pedro já se achava super grande, porque Pedro já tinha andado quilômetros e quilômetros com Jesus, já tinha visto muita coisa, aquilo que nem passa no nosso coração, nem sobe ao nosso coração. Pedro viu da parte de Jesus, porque o que o apóstolo João declarou no capítulo 21? Se fosse para ser relatado tudo que Jesus fez, como que ele declarou lá? Quem sabe dizer?
Se fosse para escrever tudo que Jesus fez, não tinha livro para o mundo não teria suporte para tantos relatos, para tantos livros. Imaginemos nós tudo que Jesus fez. E gente, Pedro andou junto com ele o tempo todo. Mas Jesus falou assim para ele: quando você se converter, Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Deu uma missão para ele. Mas ele respondeu: olha a resposta do Pedro. Ao invés de ele falar um ok, tá bom. Olha a resposta do Pedro: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Eita, Pedro. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. E foi o que aconteceu. E o Pedro negou. Eu vi você é um dos discípulos, né? Nada. Só não. Eu vi você estava comigo, né? Não estava, não, está equivocado. 3 vezes negou. E gente, se achava mega espiritual, mas estava redondamente enganado. Aí, nesse encontro dele aqui com Jesus, houve um momento de ministração de Jesus. Jesus ministrou a vida de Pedro. O estudo que eu dei hoje pela manhã, eu tratei do rei Uzias e de Pedro. Pedro foi uma figura tão importante no Novo Testamento que Atos, 12 capítulos trata dele e 13 capítulos trata de Paulo. Então, ele foi, gente, no princípio ali, a figura mais proeminente da igreja primitiva. E foi usado de maneira tremenda, onde até a sua sombra curava as pessoas. Uma pregação dele só converteu 3.000 almas. Imaginemos nós, gente, uma palavra, uma pregação poderosíssima. Só perdeu para a pregação de Jonas, que converteu uma cidade inteira. E a pregação de Jonas foi uma frase só, não foi uma pregação. Não foi lá nos tópicos, igual o presbítero Nelson, discorrendo o texto. Não, igual o pastor Lauro, que vai na profundidade da palavra. Jonas, ele falou assim: ainda 40 dias e Nínive será submertida. E até os animais jejuaram diante disso. Mas o Pedro, gente, ele começa anunciando o profeta Joel. Depois que ele se converteu, vamos dizer assim, se converteu, entre aspas, né? Porque a conversão, queridos, é um processo muito lento nas nossas vidas. É um processo muito lento. E creio eu, amados, isso é minha teologia, tá bom? Creio eu que nós precisamos nos converter todos os dias. Todos os dias, porque todos os dias nós erramos. Todos os dias nós transgredimos. Todos os dias. Não tem uma aqui dentro que não erre. Não tem. Que não peque. Não tem, gente. É o monstro que nos acompanha. É o pecado. Não tem como. Nós precisamos nos arrepender. E foi exatamente aquilo que Jesus fez com Pedro para que ele pudesse se arrepender e ser restaurado.
estava tratando de Uzias e de Pedro. Uzias, ele foi altivo, até porque ele reinou 52 anos em Judá. E assim, queridos, ele foi um conquistador. Ele derrubou muros das cidades filisteias. Ele teve um exército de mais de 300 mil homens. Ele construiu máquinas poderosíssimas, construiu torres em Jerusalém, construiu torres no deserto. Esse homem sobressaiu, fez o que era reto aos olhos do Senhor, diz o texto lá de 2 Reis 15, se tratando de Azarias, porque Azarias e Uzias é a mesma pessoa. Segundo Crônicas 26, trata daí especificamente de Uzias, mas é a mesma pessoa. Azarias e Uzias é a mesma pessoa. E por causa que ele foi reconhecido até o Egito, foi ajudado por muitos homens, ele se exaltou. E na sua presunção, na sua arrogância, no seu orgulho, ele entrou no templo com incenso, querendo oferecer incenso no altar de incenso, coisa que não era para sua alçada. E aí, um sacerdote, sumo sacerdote, exatamente com o nome dele, Azarias, também o nome do sumo sacerdote, repreendeu com mais 80 sacerdotes, e ele enfureceu-se, indignou-se, estava com incenso na mão, não sabemos o que ele fez. Talvez foi até para cima do sumo sacerdote Azarias e ficou leproso na testa na mesma hora. E aí os sacerdotes o expulsaram do templo e ele foi morar numa casa separada e ficou nessa casa separada até a morte. O orgulho o levou à lepra e a lepra o levou à morte. Terrível. E por quê? Porque se levantou contra os sacerdotes do Senhor. Terrível. Se levantar contra a liderança. Terrível. Não fica sem tratamento. Mas, gente, o Pedro também, vencido pelo seu orgulho, de uma maneira diferente, presunçoso, se achava mais espiritual que os outros. Jesus predisse: você vai me negar. Não sabemos como que foi aí o a sós dele com Deus, ele no seu quarto, ele nas suas particularidades, ele na sua individualidade, ele na sua intimidade. Não sabemos o que ele pensava, se ele teria uma oportunidade de se arrepender, de ser ministrado, de pedir perdão para Jesus por ter negado Jesus. Enfim, mas apareceu uma oportunidade riquíssima para ele. Deus sempre está nos preparando novas oportunidades. E assim, gente, Jesus se apresentou para ele. E agora Jesus perguntou a ele o seguinte: presta atenção, volta ao texto se você puder. Eu vou discorrer um pouquinho esse texto e já vou para a parte final dessa palavra. João 21, a partir do 15. Acompanhe comigo. João 21, a partir do 15, diz assim: eles tinham comido, Jesus tinha preparado um peixe assado. Eita, coisa boa! Quem gosta de peixe aqui, levante a mão. Quantas pessoas para me convidar para comer um peixe na sua casa? Que bênção! Agora bateu até mais forte o coração. Não precisa nem ser assado, pode ser um filé de merluza frita. Fechou. Tilápia. Até uma lambarezinha. É bom. Né? Até uma lambarezinha. Esses dias nós comemos um peixe muito bom lá com o irmão Emanuel e com a irmã Noemi. Muito saboroso. Tilápia. Tilápia. Aí Jesus tinha preparado um peixe saboroso, assado, aquela brasa, olha que coisa boa, aquele fogo da lenha, defumando o peixe. E eles tinham comido. E
aí Jesus foi até Pedro e perguntou a ele: Simão, filho de João, olha que interessante a pergunta de Jesus. Você me ama? Comparou. Quem já tinha prestado atenção nisso aqui? Você me ama mais do que estes? Aonde que Pedro tinha caído? Ainda que todos te abandonem, eu irei contigo até a prisão da morte. Olha que pergunta interessante de Jesus. Você me ama mais do que isso? Fazendo menção dos discípulos que ali estavam. Qual foi a resposta de Pedro? Não foi uma resposta altiva, presunçosa. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas Pedro não comentou assim: tu sabes que te amo mais do que eles. Ele focou no Cristo. Tu sabes que eu te amo. Segunda vez. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Terceira vez. Jesus, filho de João, você me ama? Pedro ficou perturbado. Como assim? Ficou magoado. E o que ele falou? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Que confissão tremenda. Porque verdadeiramente Jesus, sabendo todas as coisas, percebeu que Pedro estava sendo sincero e não tinha mais altivez no seu coração, não tinha mais orgulho, não se comparava mais com os outros. E Jesus o tempo todo fazendo menção da obra, do chamado, da função, daquilo que ele tem para os seus escolhidos. E Pedro, restaurado. Eu creio que hoje é noite de restauração. Eu creio que hoje é noite de restauração nesse lugar. Pedro, restaurado, foi obediente, permaneceu em Jerusalém, seguindo a ordenança de Cristo. E quando o Espírito Santo veio, Pedro foi cheio do Espírito Santo, conforme o pastor Arnaldo pregou ontem aqui, porque o Espírito Santo está disponível para encher todos aqueles que estão com seus corações abertos, a fim de que sejam poderosos instrumentos nas mãos do Senhor, para fazerem aquilo que Jesus quer que nós façamos no nome dele. Ele foi cheio do Espírito Santo, foi restaurado, cheio de cantarolas, e quando teve Pentecostes, ele, aí cheio do Espírito, ele se manifestou, se levantou, abriu sua boca com ousadia, cheio do Espírito de Deus, e começou a pregar uma palavra super missionária, porque ali em Jerusalém havia 17 nações estrangeiras, e na medida que eles iam falando em línguas, aquelas pessoas iam ouvindo o Evangelho e entendendo o Evangelho nas suas línguas natais, para a glória do nome do Senhor. E Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém,
Deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Quem toma posse disso? Os jovens terão visões. Quem toma posse disso? Os velhos terão sonhos. Quem toma posse disso? Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Fique em pé nesse momento e ouça aquilo que eu vou dizer agora. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glorifique ao Senhor, porque esta palavra chegou até nós, que anda lá na chave, e hoje nós temos, aleluia, essa porta aberta para invocarmos o nome do Senhor, porque nós já somos salvos, mas nós podemos continuarmos sendo bocas de Deus, para levarmos, aquilo que Deus quer que nós levemos para frente, como vasos escolhidos, transformados, curados, libertos, sarados, tratados. Oi, calabaciri, canta lá, show, anda lá, anda lá. Sinta a presença do Espírito Santo que abraçando. Sinta a presença do Espírito Santo agora que abraçando. Aquele mesmo Espírito que veio lá no dia do Pentecostes, aquele mesmo Espírito que veio lá no dia do Pentecostes, ele está aqui nessa noite. Aquele Espírito que Pedro pregou, que tinha sido predito pelo profeta Joel nos últimos dias. Nós estamos vivendo esses últimos dias, e o Espírito Santo de Deus precisa ser valorizado na igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja estabelecida pelo Senhor Jesus. E cantava cheia, andava, se cantava.